Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje vamos meditar em Oséias, capítulo 14, versículo 4, que nos diz assim: Eu curarei a infidelidade e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio. Como o cedro do Líbano, aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão. Aqui a palavra do Senhor, o próprio Deus está dizendo que ele seria como o orvalho para Israel. Quando a noite chega, nós não vemos o orvalho. Nós não conseguimos ouvir o som do orvalho caindo. Mas quando a noite chega, Deus, ele rega a terra com o orvalho. O orvalho, ele é fundamental para manter o solo fértil, para trazer o equilíbrio. Para a nossa vida espiritual, Deus tem sido gotas de orvalho sobre o nosso coração, para que possamos continuar produzindo. No tempo de Noé, quando ele estava construindo a arca, não havia chuva. O que trazia a umidade para a terra seca e dava o crescimento às plantações era o orvalho, que fazia com que a plantação produzisse eram as gotas de orvalhos derramadas sobre a terra durante a noite. E quando a noite chega, o orvalho ele é derramado pelo Senhor. E quando as noites são mais escuras, é a noite em que o orvalho é derramado com maior intensidade. É assim também na nossa vida. Quando nós estamos em ruínas, quando nós estamos passando por noites escuras, quando nós estamos sem saída, Deus vem sobre a terra seca do nosso coração, como um orvalho trazendo o refrigério, trazendo frescor, trazendo quebrantamento, para que nós reconheçamos que nós pecamos e para que nós sejamos por ele curados. O orvalho, ele cai em silêncio. Nós não conseguimos ver, nós não conseguimos ouvir, mas ele vem todas as noites. O Senhor estava dizendo ao povo de Israel: parem de viver essa vida sem sentido, sem propósito. Demonstrem a mim a sua confiança. Eu quero louvor, eu quero adoração que vem de um coração quebrantado. Quando o Senhor diz que o povo de Israel iria florescer como um lírio, ele estava falando da mudança que Israel estava necessitando. Porque o lírio, ele floresce quando há mudanças bruscas de temperatura. Quando está muito frio e logo muda para o quente, ou quando está quente e muda para o frio. O lírio, apesar dele parecer uma flor frágil, o lírio ele é bem resistente a mudanças bruscas quando são necessárias. No início, o lírio ele cresce apenas um bulbo, apontando para cima, apontando para Cristo, para depois sair o broto, para depois saírem as folhas e por último sai as flores. Assim somos nós. Nós precisamos entender que nós precisamos crescer e renovar a nossa mente, nosso entendimento e pensar nas coisas do alto, nas coisas que são de cima, para que nós possamos ter esse entendimento de que primeiro nós temos que viver para Cristo. E quando a palavra do Senhor diz que nós seríamos como o cedro do Líbano, nos 3 primeiros anos de vida, o cedro
ele cresce apenas 5 centímetros na superfície da terra. Aos olhos de quem vê, é insignificante, mas as suas raízes já passaram de 1,5 metro de profundidade. O seu crescimento interior, ele acontece primeiro. Assim tem que ser nós. O nosso crescimento interior, ele precisa acontecer primeiro. Tem que ser de dentro para fora. Às vezes as pessoas olham para você e acham você tão insignificante. O seu trabalho na obra é insignificante. Mas quando você está com as suas raízes profundas, não depende daquilo que as pessoas pensam ou acham sobre você. Enquanto as pessoas estão olhando só a superfície, as suas raízes, elas estão sendo aprofundadas. O cedro do Líbano, ele não depende das chuvas para o seu crescimento, porque as suas raízes estão tão profundas que ele busca água na nascente. Raízes profundas, elas suportam ventos, tempestades, sequidão, e isso determina crescimento e resistência. É assim que nós temos que ser na presença do Senhor, ter crescimento e resistência. Quando as nossas raízes elas estão profundas, nós suportamos os ventos, nós suportamos as tempestades, nós suportamos o tempo de sequidão. O cedro do Líbano é a única árvore que não para por causa de um obstáculo, que tenta parar o seu desenvolvimento. O cedro do Líbano, ele continua crescendo. É um crescimento lento, sim, mas porém constante. E é assim que deve ser o nosso crescimento espiritual. Às vezes até aos seus próprios olhos está lento, não está sendo produtivo como você queria, mas seja constante. O crescimento não importa se ele é lento, o importante é que ele seja constante. Fala da qualidade, fala do valor, fala do comprometimento que nós temos com a palavra de Deus. Aos olhos de muitas pessoas, nós somos pequenos, insignificantes. Mas sabemos que as nossas raízes têm crescido e se fortalecido no Senhor. Nele nós teremos o crescimento no tempo certo. Somos pequenos, mas crescendo conforme a vontade de Deus. No Salmo 104, no versículo 16, a palavra diz: as árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Então saiba que você foi plantado por Deus. No tempo certo, o seu crescimento, ele vai a cada dia não somente crescer mais no lado de dentro, mas ele vai crescer também para o lado de fora. Você vai transbordar da graça, bondade e plenitude de Deus. Por isso que o versículo a qual nós lemos diz que o Senhor é como o orvalho para Israel, e que nós floresceríamos como lírio, como cedro do Líbano, aprofundando as suas raízes e os brotos crescerão. Então tenha calma, tenha paciência, descansa no Senhor, porque no tempo certo os brotos crescerão. Amém? Fiquem todos na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e tenham um dia maravilhoso e abençoado em nome de Jesus.